Bolsonaro apresentou ontem a sua defesa e a peça ela é simplesmente ridícula. Eu li a peça. Tem erros de português ali, de pontuação, grosseiros. Tudo bem que o tempo de defesa, para apresentar defesa em processo penal, ele é muito curto. E tudo bem também que vale mais quem é o advogado do que tá escrito ali no papel. Só que, pô, se você paga milhares de reais, talvez milhões, e não tem alguém pra corrigir essas coisinhas, fica feio. Mas a defesa ela é ridícula porque eles não atacam os pontos de modo individual. Não. Qual que foi a estratégia do Bolsonaro? Primeiro, tentar alongar o máximo o período de julgamento para entrar em 2026, tumultuando todo o nosso processo de votação. E depois tentar anular as provas e a delação do Mauro Cid. Por que a defesa faz isso? Porque ela sabe que se ela for entrar ali nos pormenores, não tem como defender o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. E o golpe de Estado não foi o dia do 8 de janeiro. Como a defesa do Bolsonaro tenta reduzir o golpe. O golpe foi tentado nos bloqueios do segundo turno. Algo que a defesa do Bolsonaro não menciona na peça de defesa. E justamente a caracterização de golpe de Estado que a defesa do Bolsonaro usa na peça de defesa é o que aconteceu, ou foi o que aconteceu no segundo turno. Bolsonaro vai ser preso. Na sua opinião, a estratégia de Bolsonaro de alongar o julgamento vai dar certo? O que você achou dessa peça de defesa do Bolsonaro? Pagar caro para advogado? Devia ter pelo menos ali uma correção ortográfica ou de pontuação. Você que é advogado, o que achou dessa peça é muito importante. Acha que Bolsonaro vai ser preso quando? 2025 ou em 2026? Concorda que Bolsonaro não tem mais defesa? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Eu li a peça de defesa do Bolsonaro, é uma peça que tem 129 páginas. E assim, com todo respeito, eu sei que nessa peça, nesse tipo de defesa, vale muito mais quem é o advogado e as influências dele do que está escrito no papel. Mas os caras gastaram milhares, talvez milhões de reais, poderia pagar pelo menos alguém para corrigir, né? Pelo menos para corrigir, porque tem erros ali de pontuação, uma falta de carinho, uma falta de cuidado. Mas qual que é a estratégia da defesa? A defesa, ela não focou nas acusações. O principal objetivo da defesa é justamente anular provas. Anulando o quê? As provas que foram apresentadas pela Polícia Federal e a delação do Mauro Cid. É isso que a defesa quer, para tentar alongar o tempo do julgamento. Então a defesa, ela não está tentando defender o Bolsonaro das acusações, ela quer anular o julgamento. Por quê? Porque não tem como defender o Bolsonaro. A defesa também tenta reduzir todo o golpe de Estado ao 8 de janeiro, o ato do 8 de janeiro em si. As pessoas entrando lá, depredando tudo, aquilo que a gente já sabe. Só que aqui no canal, nós temos a percepção, e a defesa do Bolsonaro também tem essa percepção, e ela sabe que esse seria um caminho. Porque o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe de Estado. Foi uma baderna, você pode até argumentar isso. O que foi o golpe de Estado, de fato, foram os bloqueios no segundo turno. Aquilo foi um golpe. E a defesa do Bolsonaro não cita isso em momento algum. E eu quero que você olhe os argumentos e a caracterização que a defesa do Bolsonaro usa, esses são trechos tirados diretamente da defesa, para caracterizar o que é o golpe de Estado. O uso de violência e persuasão, imposição de força. E foi isso que aconteceu no segundo turno. Foi exatamente isso. A caracterização de golpe de Estado usado pela defesa do Bolsonaro para dizer que não houve golpe de Estado no 8 de janeiro é a caracterização de golpe de Estado que pode ser usado no bloqueio do segundo turno. Porque você teve utilização do Estado, você teve articulação de esferas do poder, você teve uso da força policial e quase que o Bolsonaro, baseado num relatório falso do Anderson Torres, vence, porque se esses bloqueios tivessem dado certo no Nordeste, o resultado poderia ter sido diferente. Então, houve o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado com os bloqueios do segundo turno. E a defesa do Bolsonaro não cita isso porque não tem como rebater o que aconteceu no segundo turno. Só que temos um problema que é a cobertura política da imprensa brasileira sobre isso. A imprensa brasileira concentrou todos os esforços falando que foi um golpe de Estado o 8 de janeiro. Porque a gente já falou aqui, é muito cinematográfico aquilo. É uma galera entrando, quebrando tudo, depredando tudo. É um ato de vandalismo e de uma... como se fosse mesmo aquilo que a gente vê em filme, insurgência popular, as pessoas indo, quebrando. É um imaginário que nós temos de um golpe popular. Por isso que os bolsonaristas fizeram aquilo.
Porque eles são muito pueris, são muito infantis, eles achavam que daquele jeito eles poderiam dar o golpe de Estado. Mas eles fizeram aquilo. E o Bolsonaro fala, olha, eu não articulei nada do 8 de janeiro. Daquelas pessoas. Só que é muito cinematográfico, abaixa a calça, defeca, são imagens impactantes de vários ângulos. Imagens de câmera de segurança. Só que ao caracterizar, ao concentrar, e até mesmo a Folha de São Paulo falar que é uma conexão frágil do 8 de janeiro com o Bolsonaro, eles fazem o jogo do Bolsonaro porque não concentram onde estava o verdadeiro golpe de Estado, que foi no segundo turno. O Paulo Gonet percebeu isso. Por isso que na denúncia que ele apresenta ao STF, ele coloca os bloqueios às rodovias, porque contra isso não tem como o Bolsonaro argumentar. Tanto que não fez isso. Eles não argumentaram. O objetivo da defesa do Bolsonaro, hoje, é alongar o processo. Então o que eles falaram? Alongar para 2026, para poder causar todo esse tumulto com a votação presidencial de 26. Então o que o Bolsonaro quer? Eu não quero ser julgado na primeira turma. Eu quero ser julgado no pleno. Por quê? No pleno são mais ministros, são os 11 ministros. Tem Cássio Nunes, tem André Mendonça, pode ter alguém que peça vistas e o julgamento vai ser alongado. E qual é o argumento que eles já estão usando? Vocês não vão julgar no pleno? Ok, vocês vão julgar na primeira turma, só que na primeira turma cabe o juiz de garantias. Eu posso solicitar o juiz de garantias, o que vai alongar o processo. No pleno, como são todos, não entra o juiz de garantias. Então o que vocês querem? Vocês querem me julgar no pleno ou vocês querem me julgar na primeira turma e depois eu vou recorrer para o juiz de garantia? Essa é a situação que a defesa do Bolsonaro está criando para alongar o processo até 2026. Outro objetivo do Bolsonaro, criar a narrativa de perseguição. O Bolsonaro está dizendo que ele não teve acesso total às provas. Eu estou sendo julgado, a minha revelia, não entendo as provas, tal, aquela coisa. Só que o que eles querem? Também usar as provas para tentar anular o processo, mas principalmente para tentar alongar o tempo do julgamento. Porque eles querem acesso integral às provas. Só que se você der todas as provas para a defesa do Bolsonaro analisar, eles vão pedir prorrogamento de prazo. Esse é o objetivo. Então, eu preciso de mais prazo para anular, para conseguir avaliar todas as provas, toda a conversa. A defesa quer fazer quase um processo investigativo, que vai levar meses. Meses. E aí ganha esse tempo. Joga Bolsonaro para 2026. Aí ele pode tentar, com algum tipo de recurso, vencer a campanha presidencial e não ser preso. Isso que a defesa está tentando fazer, criando essa narrativa do perseguido. Outro ponto, a anulação da delação do Mauro Cid. Disseram que o Mauro Cid foi pressionado, falaram que não passou pela PGR, mas de fato não passou, mas não havia essa necessidade de passar pela PGR, e a defesa do Mauro Cid já acabou com esse argumento do Bolsonaro. A defesa do Cid falou, olha, em nenhum momento Cid foi pressionado. Em todos os momentos, Cid esteve junto com o seu advogado. Por isso que anular a delação não faz sentido. A delação ela é válida. E claro que a defesa do Cid está argumentando isso. Porque ela foi construída em cima da delação para que o Cid tivesse benefícios. Eles não podem perder os benefícios. E nós vimos os vídeos. Cid não estava sendo pressionado para nada além do que a situação já impunha a pressão natural ali. E o Alexandre de Moraes falou, olha, você fez um acordo de delação premiada, se você descumprir, você vai perder esse acordo. É a mesma coisa que você fala, você tem que jurar a verdade. Você está sob juramento na hora do tribunal. Se você mentir, você pode acabar sendo punido. Isso tem que ser avisado. Tem que ser avisado. Então tentar anular a delação do Cid não vai dar certo. E por fim, pessoal, o relatório que a Polícia Federal apresentou ao Bolsonaro, ou sobre o Bolsonaro, ele foi muito completo. E a defesa do Bolsonaro sabe que ele não deu nenhuma ordem. Você não vai encontrar uma bala de prata, uma ordem, uma fala, um vídeo, uma mensagem, nada. Elas falam, e a defesa argumenta, como que Bolsonaro quis dar um golpe de Estado sendo que ele não deu nenhuma ordem? Só que esse não é o problema do Bolsonaro. O problema é que o relatório da Polícia Federal apontou o Bolsonaro como chefe da organização criminosa. Por quê? Porque ele fomentava ideações golpistas. Ele participava de reuniões, ele participava de lives. E ele falava, olha, nós temos que fazer alguma coisa. O que é essa coisa? Distribuir Bolsa Família? Bloquear rodovias no segundo turno? Inaugurar obras? Ou dar um golpe de Estado? E ele recebeu a minuta. Ele recebia minutas, ele passou a minuta pra frente. Ele falou, olha, essas minutas tinham aos milhares aqui. E ele, na condição de presidente da República, não poderia permitir que essas conversas antirrepublicanas avançassem. Ele tinha que ter interferido, parado. Porque ele era o guardião da nossa República. E ele não fez isso. O que ele pensou? Olha,
eu vou ficar quietinho, porque se eles derem um golpe de Estado, ótimo, eu assumo poder, bom pra mim. Se eles se ferrarem, se não der certo, eu fiquei quieto, eu não sou punido. Foi isso que o Bolsonaro fez. Esse foi o pensamento dele. E ele vai ser punido por conta disso. Quando ele percebeu que a situação saiu do controle, quando houve o ataque à sede da Polícia Federal, em 12 de dezembro, ele ficou com medo. Ele tem um jantar na casa do Fábio Faria, junto com o Dias Toffoli, ministro do STF, ele chora. Porque ele viu que a situação saiu do controle. E até a festa da Selma, ele não mandou os caras saírem do quartel. Ele teve essa oportunidade, ele deixou a coisa rolar. E ele chora no Dias Toffoli, o Toffoli fala, foge do país. E ele fugiu. Só que não adiantou. Porque ele fez tudo para aquilo, ou ele deixou rolar algo que ele, na condição de presidente, não poderia ter permitido. Principalmente os bloqueios no segundo turno. E aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado, mesmo a defesa do Bolsonaro se negando a comentar isso.